O tema que a gente vai falar hoje é o temperamento e a vida sexual, né? Então a autora, ela falou de todos os temperamentos lá e ela fala o quanto quando a gente conhece o temperamento do nosso cônjuge, quanto isso pode ajudar, mas o quanto isso também pode atrapalhar, né? E ela conta até uma história que eu achei bem interessante, né? Porque por exemplo, uma pessoa que ela é melancólica, ela é muito analítica, ela é muito perfeccionista, ela gosta de analisar tudo. E aí ela conta a história de um casal que a mulher, toda vez que eles estavam lá, iam dormir, estavam abraçados para ter seu momento, né, de intimidade. E aí o marido perguntava a ela: amor, você já fechou, trancou a porta, conferiu se tá tudo certo, as janelas, as portas estão fechadas, isso e aquilo? Ela, sim, já. Só que aí ela falava isso, mas ele levantava no meio da noite e ia lá conferir, por mais que ela já tinha falado que fez. E isso a chateava, porque quando ele voltava para abraçar ela, para eles terem aquele momento lá de intimidade deles, porque aí, tipo, ela já não tinha nem mais vontade de fazer nada, porque toda vez era como se ele estivesse desconfiando dela. Até que um dia ela estava vendo ele no trabalho, né, que ele trabalhava em casa às vezes. Então ele estava lá fazendo umas tabelas e ele conferiu aquelas tabelas 4 vezes. Então ela entendeu que ele conferia até aquilo que ele também fazia. E ela entendeu que aquilo era da personalidade dele, por ele ser tão analítico. Então, por mais que ele tivesse ali tudo certo que ele estava fazendo, ele tinha que conferir. Então ela viu ele conferindo 4 vezes. Então, ali ela entendeu. E aí quando teve um dia que aí, como ela caiu a ficha, aí veio a noite, ele tava lá: amor, você fechou as portas, você fez isso, fez aquilo. Ela: sim, amor, eu já fiz, mas se você quiser, você pode ir lá conferir. Ele foi e conferiu. Só que quando ele voltou, ele já não encontrou mais ela com aquela cara emburrada, porque ela entendeu que aquilo que ele fazia era eram os traços, né, da personalidade dele. E isso é muito forte. Eu lembro porque toda vez que eu mando para vocês o resumo, eu leio o capítulo todo do livro. Eu tenho aqui no meu iPad. Então eu releio tudo. E foi engraçado que quando eu estava relendo, tinha acontecido algo assim aqui em casa, porque meu esposo, ele também tem traço, ele predomina no melancólico e ele é sanguíneo. E eu sou fleumática, predominante e sanguínea. Então, assim, é uma combinação muito boa, porque por mais que ele é analítico, perfeccionista, e eu sou fleumática, mais desligada, ele me completa. E a gente é sanguíneos, então a gente se diverte muito, a gente ri muito um com o outro. E a gente tinha saído, né, com a Helena para passear e a gente voltou. E sempre que a gente volta da rua, a gente limpa o carrinho e tudo. E aí ele foi e me perguntou: você já limpou o carrinho? Eu: sim, já limpei. Mas você limpou tudo direitinho? Sim. Aí eu olhei pra ele e disse: você vai limpar de novo, né? Ele: sim, vou limpar de novo. Ou seja, é deles. Então, assim, não adianta a gente achar que não é porque eles desconfiam da gente, não é porque eles não acreditam na gente, é simplesmente porque isso é uma personalidade deles. E eu lembro que, eu acho que eu já falei pra vocês num desses vídeos, que eu orava muito a Deus, porque no início do meu casamento, meu esposo, assim, ele é muito crítico, mas é uma qualidade dele, porque quando ele quer criticar, não é porque ele quer o mal, é porque ele é da personalidade dele. Mas só que isso eu não sabia, eu não sabia de personalidade nenhuma, eu não tinha esse entendimento, e eu orava: a Espírito Santo, me ajuda a entender esse lado do meu esposo, por que ele critica e tal. E quando eu li esse livro, gente, assim, foi como cair uma venda dos meus olhos, e assim, foi um alívio para mim, foi
como se tivesse saído um fardo de mim, porque eu entendi, meu Deus, na verdade é a personalidade dele. E eu entendi também porque eu sou muito desligada. A fleumática é muito desligada, você realmente precisa de alguém ali para te ajudar. E foi um dos capítulos, agora eu não vou lembrar, que ela leu, que ela fala que um temperamento, ele ajuda o outro. E eu vejo isso no meu casamento. O meu temperamento ajuda meu esposo, porque às vezes quando você também é melancólico, você é daquelas pessoas que quando acontece alguma coisa, você fica fechada. E você, quando você é fleumática, você é mais amorosa, você é mais, né? Você vai ali com seu jeitinho. Então, um completa o outro. Só que também esse é o ponto positivo, mas também tem um ponto negativo de que quando você tem sua personalidade, né? E o seu esposo tem outra. E dependendo da personalidade, se ele for colérico, que é aquela pessoa predominante, né? E o melancólico, que é mais crítico, né? Que tem as qualidades e tem os pontos negativos. Mas se a pessoa ali não vigiar, ela pode até transformar, ela pode até modificar um pouco a personalidade dela devido do outro ser tão predominante, seja ele da esposa ou do marido. Por exemplo, a mulher que ela é muito colérica e ela casa com o marido fleumático, então ela é tão predominante que se o marido os dois não conseguirem ali trabalhar junto, o que pode acontecer? Ela por ela ser tão influenciadora, ela pode meio que influenciar e mudar um pouco a personalidade do esposo. Então a gente tem que ter muito cuidado mas quando a gente entende a personalidade um dos outros, no casamento principalmente, né, com seus filhos, com seu pai, com aquelas pessoas que você mais convive, então é muito importante. Então é isso. Então assim, eu não sei se vocês todas aqui são casadas, eu sei as que são casadas que eu conheço, minha irmã, minha mãe já é viúva, né? Mas as outras que estão aqui, eu não sei se estão casadas, mas é muito importante que vocês consigam entender qual é a sua personalidade e a personalidade do seu parceiro, ou quando você for casar. Às vezes eu fico imaginando que uma pessoa que ela é colérica e melancólica deve ser uma pessoa muito difícil de viver. Porque, por exemplo, eu sou fleumática, mas eu sou sanguínea. E sanguínea é uma pessoa mais feliz, mais alegre, mais sorridente. Meu esposo, ele é melancólico, mas ele também é sanguíneo. Então, ele tem esse lado dele analítico, perfeccionista, mas ele tem esse lado dele também muito brincalhão, onde a gente se ri, se diverte muito. Então, é uma combinação, assim, muito boa, que a gente ri muito, se diverte, mas tem seus momentos sérios de conversar. E então, quando você for casar, você precisa ver, principalmente você solteira, qual é a personalidade do seu parceiro, para você, quando casar, não ter esse choque, né? Ai, porque ele é tão crítico, ai, porque ele é tão desligado, ai, porque ele é tão dominador, né? Quem é colérico, porque qual é o outro? Sanguíneo, melancólico. É isso. Então, são as 4 personalidades. Então, é muito importante que vocês que vão casar ainda analise para quando vocês casarem não ter essa dificuldade que eu tive. Eu, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu orei e ele me mostrou, né? Eu até falei para vocês, eu não sei como foi que eu li esse livro. Eu tava fazendo uma pesquisa no ChatGPT e do nada ele me indicou esse livro e eu comecei a ler. E pronto, assim, me ajudou muito, me ajudou muito em muitas partes, porque é um livro completo. Ele fala da mulher que é viúva, fala dos temperamentos, fala das solteiras, das casadas, é um livro completo. Se você ler, você vê que é um livro completo e nos ajuda muito no nosso dia a dia, e principalmente a gente depender do Espírito Santo. Mas é isso, gente, eu falei aqui, não sei se vocês conseguiram captar, foi uma mensagem curta, mas eu vou já encerrar aqui.